Carl Jung tem muitas citações que refletem os seus ensinamentos sobre a compreensão da psicologia e do comportamento humano. Neste vídeo, vamos falar sobre a importância de prestar atenção a apenas 2 coisas para ver o verdadeiro caráter de alguém. Primeiro, reações das pessoas em tempos de crise. Examinaremos este título em 4 secções. Há mecanismos de defesa. Segundo Carl Jung, compreender as reações de uma pessoa em momentos de crise é uma ferramenta extremamente importante para mergulhar na sua profundidade. As crises ativam frequentemente mecanismos de defesa subconscientes das pessoas. Os mecanismos de defesa são estratégias psicológicas que se desenvolvem a um nível subconsciente e ajudam os indivíduos a lidar com os conflitos internos que experienciam. Estes mecanismos são reflexos defensivos que uma pessoa desenvolve contra pressões emocionais, mentais ou psicológicas que têm dificuldade em aceitar conscientemente. Em tempos de crise, as pessoas têm frequentemente de enfrentar uma ameaça externa e, ao mesmo tempo, enfrentar feridas emocionais internas e sentimentos reprimidos. Esta carga emocional e psicológica faz com que mecanismos de defesa sejam ativados e reflitam os aspectos invisíveis da personalidade para o exterior. Os mecanismos de defesa surgem de diferentes formas em cada indivíduo e podem variar consoante a estrutura psicológica da pessoa, as experiências de vida e os conflitos internos. Segundo Jung, estes mecanismos não só permitem aos indivíduos lidar com o estresse, como são também um reflexo da sua personalidade. Por exemplo, algumas pessoas podem utilizar o mecanismo da negação em momentos de crise, negando a situação ou a dor emocional que estão a viver. Estas pessoas podem não aceitar uma situação ou acontecimento difícil, aliviando temporariamente a tensão interna. No entanto, este alívio temporário pode levar a um conflito interno mais profundo a longo prazo, uma vez que as emoções reais se tornam mais complexas à medida que são reprimidas. Outro mecanismo de defesa comum é a projeção. Este mecanismo é uma estratégia em que o indivíduo tenta proteger-se, projetando os seus conflitos internos ou emoções negativas nos outros. Em momentos de crise, uma pessoa pode tentar livrar-se destes fardos emocionais, atribuindo o seu próprio medo, raiva ou ansiedade a outras pessoas no mundo exterior. Isto permite que uma pessoa projete os conflitos não resolvidos que experiencia no seu mundo interior nos outros, fazendo-os sentir que estão a experienciar as mesmas emoções. No entanto, tais projeções mascaram verdadeiros estados emocionais e a pessoa evita confrontar problemas reais. Jung afirma que as projeções são mecanismos que protegem as pessoas de ilusões, mas levam a uma maior turbulência interna a longo prazo. Além disso, a sublimação é também um importante mecanismo de defesa. A elevação permite que os indivíduos expressem impulsos reprimidos ou experiências emocionais negativas de uma forma socialmente aceitável e criativa. Os mecanismos de defesa são barreiras psicológicas que os indivíduos desenvolvem contra as lutas internas que vivenciam em tempos de crise. Jung afirma que estes mecanismos fornecem uma chave crítica para analisar o caráter humano. Observar as defesas de uma pessoa em momentos de crise pode fornecer pistas sobre conflitos profundos no subconsciente dessa pessoa. Estar ciente dos mecanismos de defesa pode ajudar a compreender o verdadeiro eu de uma pessoa e a analisar a sua dinâmica interna com maior precisão. B. Reações emocionais subconscientes. Na abordagem de Carl Jung, a psicologia humana, as respostas emocionais subconscientes que ocorrem em momentos de crise são consideradas um dos indicadores mais profundos do verdadeiro caráter dos indivíduos. As crises são como tempestades que revelam o mundo interior de uma pessoa, pois o subconsciente, as emoções, os pensamentos e os impulsos que geralmente estão armazenados em acumulações internas sem serem expressos, vêm ao de cima nestes momentos. Jung defende que os conflitos e as emoções reprimidas na estrutura psíquica do indivíduo que emergem durante estes períodos de crise são um reflexo do verdadeiro caráter. Os momentos de crise são uma oportunidade extremamente valiosa
para observar como as cargas emocionais no subconsciente de uma pessoa reagem sob pressão. As reações emocionais subconscientes surgem muitas vezes de forma repentina e inesperada. Esta é uma expressão de sentimentos reprimidos que pertencem a uma pessoa a nível interno, por mais descontrolados e externamente expressos que possam parecer de acordo com os seus pensamentos conscientes e as normas da sociedade. A situação mais óbvia em que as reações subconscientes são as explosões emocionais súbitas que uma pessoa exibe perante uma crise. Jung afirma que quando examinamos a forma como uma pessoa lida com tais reações emocionais, é possível ver vestígios de medos reprimidos, desejos ou memórias traumáticas na psique dessa pessoa. Uma pessoa pode ficar incontrolavelmente irritada durante uma crise, o que pode ser o resultado de estresse a longo prazo e de traumas não resolvidos que se acumularam dentro dela. Da mesma forma, outra pessoa pode sentir subitamente uma profunda sensação de desamparo e desesperança, um sinal de que as feridas emocionais antigas na vida da pessoa ainda não foram curadas. Segundo Jung, as cargas emocionais no subconsciente manifestam-se através destas explosões, e compreender como uma pessoa lida com a crise pode fornecer informações profundas sobre a sua estrutura interna. As reações subconscientes não se limitam às emoções negativas. Por vezes, os aspectos positivos de uma pessoa também podem surgir em momentos de crise. Jung sublinha que forças intuitivas mais profundas dentro de uma pessoa podem guiá-la durante uma crise. O papel das reações subconscientes nas crises não é apenas uma reação momentânea. Estes sentimentos transportam traços importantes do passado de uma pessoa. Segundo Jung, a mente subconsciente contém não só os sentimentos imediatos do indivíduo, mas também os traumas e as dores vividos no passado. Uma crise pode ser um momento em que as energias acumuladas do passado explodem. Os momentos de crise oferecem oportunidades de reconciliação com o passado, de cura e de reconhecimento de si mesmo. Este é um ponto importante em relação ao processo de individualização defendido por Jung. As reações emocionais subconscientes revelam os aspectos mais profundos da personalidade em momentos de crise. Segundo Jung, observar estas reações de uma pessoa é extremamente valioso para compreender tanto o seu mundo consciente como inconsciente. As crises são os momentos em que as pessoas estão mais vulneráveis e são os pontos onde os conflitos internos, as emoções reprimidas e os traumas do passado vêm ao de cima. Analisar corretamente estas reações pode fornecer pistas importantes sobre o verdadeiro caráter de uma pessoa, porque as respostas emocionais durante uma crise podem ser um reflexo de toda a condição humana e das profundezas da psique individual. Ego e introversão. Na teoria psicológica de Carl Jung, o ego constitui a base do sentido consciente de si mesmo de um indivíduo. O ego pode ser definido como uma estrutura que tenta estabelecer um equilíbrio entre a personalidade e o mundo exterior, e é moldado no esforço do indivíduo para dar sentido a si próprio e ao seu meio envolvente. No entanto, o ego não se refere apenas a uma estrutura consciente. Inclui também a relação do indivíduo com a sociedade e as suas atitudes para alcançar o equilíbrio interno. Os momentos de crise são pontos de viragem críticos, onde os limites do ego são testados e os conflitos internos e as pressões externas se juntam. Segundo Jung, a atitude de uma pessoa perante uma crise mostra como esta utiliza a resiliência e a funcionalidade do seu ego. Além disso, a relação entre o ego e a introversão fornece pistas importantes sobre a forma como uma pessoa irá lidar com uma crise e como o seu caráter será moldado. Compreender a relação entre introversão e ego é vital para aprofundar a psique de uma pessoa. Jung define a introversão como um traço de personalidade e explica-a como uma tendência para se voltar para o mundo interior, mergulhando profundamente nos sentimentos e nos pensamentos. Os indivíduos introvertidos podem apresentar uma atitude mais reservada, calma e isolada em relação ao mundo exterior. As estruturas do ego são alimentadas principalmente pela aceitação social, aprovação externa e fatores ambientais. Em tempos de crise,
As pessoas extrovertidas observam frequentemente as suas relações sociais, o seu ambiente e acontecimentos de fora e reagem de acordo com essas observações. Estes indivíduos tendem a procurar uma solução social, revelando as suas respostas emocionais às pessoas que os rodeiam, mesmo em situações de estresse. Embora a extroversão possa aumentar a interação com o ambiente na resolução de uma crise, os introvertidos procuram geralmente uma solução mais profunda e pessoal. Segundo Carl Jung, o ego é um elemento importante que molda a interação do indivíduo com o seu meio, mas o tipo desta interação pode mudar em momentos de crise. Os introvertidos podem adotar uma postura mais calma e ponderada perante uma crise, enquanto os extrovertidos podem interagir com o meio envolvente, tentando encontrar uma solução rápida. Esta diferença em tempos de crise é também um reflexo dos valores internos da pessoa e da procura de segurança. Um introvertido pode levar a crise para o lado pessoal e tentar resolvê-la emocionalmente consigo próprio, enquanto um extrovertido pode preferir procurar ajuda junto de pessoas que o rodeiam ou de um observador que avalia a situação a partir do exterior. Ambas as abordagens refletem a funcionalidade do ego, mas esta funcionalidade varia de acordo com o mundo interno da pessoa e a sua relação com o mundo externo. O impacto da crise na estrutura do ego de uma pessoa também afeta o processo de crescimento do indivíduo. Jung vê os momentos de crise como uma etapa importante no processo de individuação. Neste processo, o ego é moldado tanto pelas influências que recebe do mundo externo, como pela transformação que experimenta no seu mundo interno. A atitude de introversão ou extroversão de uma pessoa em tempos de crise determina também os obstáculos e as oportunidades no seu desenvolvimento pessoal. Quando lida com uma crise, uma pessoa introvertida recorre a mais recursos internos e este processo permite-lhe descobrir a sua força interior pessoal. Um extrovertido, por outro lado, procura apoio ambiental e feedback social em tempos de crise, o que lhe permite desenvolver a sua capacidade de adaptação ao mundo exterior. Segundo Jung, ambas as abordagens podem ser caminhos válidos, contudo, o importante é ver os momentos de crise como uma oportunidade para o desenvolvimento espiritual do indivíduo. Segundo Carl Jung, as crises são momentos importantes em que se unem os conflitos no mundo interior de uma pessoa e as suas interações com o mundo externo, nos quais o indivíduo pode iniciar uma transformação pessoal. O funcionamento da estrutura do ego, o equilíbrio entre a introversão e a extroversão, molda a forma como uma pessoa lida com as crises, procura soluções e se desenvolve espiritualmente. Procura e adaptação de soluções de. As visões de Carl Jung sobre a psicologia humana revelam que compreender a procura de soluções e estilos de adaptação por parte de uma pessoa em tempos de crise é um método extremamente eficaz de analisar o seu verdadeiro caráter. A crise faz com que conflitos profundos venham ao de cima na psique de uma pessoa, tanto a nível individual como social. Estes momentos são períodos críticos em que o indivíduo questiona a sua relação com o mundo interno e externo, testa estratégias para lidar com as dificuldades e procura reconstruir-se. Jung defende que a crise constitui um ponto de viragem no processo de crescimento humano. A forma como uma pessoa lida com uma crise é um fator determinante na forma como molda a sua força pessoal, resiliência e as bases do seu caráter. As soluções que um indivíduo desenvolve em resposta a uma crise baseiam-se geralmente em crenças subconscientes profundas, juízos de valor e experiências pessoais. Segundo Jung, uma crise não é apenas um período em que as dificuldades se juntam, mas também uma oportunidade para descobrir o potencial interior. Muitas pessoas em momentos de crise, consciente ou por vezes inconscientemente, confrontam feridas emocionais e psicológicas que antes reprimiam ou deixavam por resolver. As procuras de soluções são moldadas pelas experiências passadas da pessoa, pelo estado psicológico atual e pelos sistemas de crenças pessoais. A procura de soluções mostra também como o indivíduo percepciona a crise e como dá sentido a essa situação. Segundo Jung, quando uma pessoa enfrenta uma crise,
A sua procura de soluções determina não só a forma como irá ultrapassar esse momento, mas também o que poderá aprender com essa situação e como poderá evoluir. A procura de uma solução por parte de uma pessoa determina a sua abordagem à crise e que tipo de transformação interna irá experimentar neste processo. Se uma pessoa procura apenas fatores externos para encontrar soluções numa crise, como o apoio ambiental ou a aprovação social, muitas vezes negligencia a sua força interior. Por outro lado, uma pessoa pode procurar soluções adotando uma abordagem interna à crise, aumentando a sua força espiritual e consciência. Jung afirma que esta procura interna de soluções faz parte do processo de individuação. Ao enfrentar a crise, o indivíduo pode desenvolver uma nova identidade e compreensão, superando o seu potencial interno e os obstáculos subconscientes. A adaptação diz respeito à forma como uma pessoa responde a uma crise, mas também à forma como essas respostas evoluem ao longo do tempo. Segundo Jung, a adaptação bem-sucedida em tempos de crise reflete a flexibilidade, a consciência e a capacidade do indivíduo se adaptar aos fatores ambientais. O processo de adaptação não se centra apenas na sobrevivência, mas também envolve a adaptação do indivíduo a novas situações de uma forma mais saudável. O sucesso da adaptação depende também da forma como as experiências passadas do indivíduo são processadas e de como essas experiências lhe proporcionam força interior. Por vezes, a adaptação não ocorre através de esforços conscientes, mas com a ajuda do subconsciente. Durante uma crise, uma pessoa pode, sem saber, limpar vestígios do passado do seu subconsciente e, assim, experimentar um processo de cura e renovação espiritual. Segundo Jung, encontrar soluções e adaptação em tempos de crise não são meramente estratégias externas de coping. Este processo oferece insights profundos sobre o eu interior, a personalidade e o desenvolvimento evolutivo de uma pessoa. A procura de soluções mostra que estratégias o indivíduo utiliza perante uma crise, que tipo de mecanismos de defesa são desencadeados e com que valores tenta dar sentido a essa situação. A adaptação determina a forma como o indivíduo muda, se desenvolve e avança para a fase seguinte da vida perante uma crise. Este processo simboliza a transformação pessoal de uma pessoa e contribui para que esta atinja a maturidade espiritual. As crises são um dos testes mais importantes desta transformação e adaptação, porque estes momentos estão diretamente relacionados com a forma como a pessoa se integra no seu mundo interno e externo e como remodela esse mundo. 2. Diferenças entre comportamentos internos e externos. Explicaremos este artigo em 4 secções. Há diferenças conscientes e inconscientes. Na compreensão da psicologia de Carl Jung, é extremamente importante compreender as diferenças entre o consciente e o inconsciente para compreender o comportamento do indivíduo em momentos de crise. Jung divide a mente humana em 2 níveis principais: a mente consciente e a mente inconsciente. Enquanto a mente consciente consiste em pensamentos, sentimentos, percepções e desejos dos quais o indivíduo está consciente. A mente inconsciente consiste em emoções reprimidas, memórias, conflitos internos e processos psicológicos mais profundos dos quais uma pessoa geralmente não tem consciência direta. Estes 2 processos mentais moldam em grande parte as reações de uma pessoa e a procura de soluções em momentos de crise. Jung vê os momentos de crise como um ponto de viragem, onde surgem conflitos, falta de controlo e incompatibilidades entre as mentes consciente e inconsciente do indivíduo. A mente consciente representa os processos mentais dos quais o indivíduo está consciente, controla e dirige a todo o momento. Estas são as decisões, interações sociais e objetivos que surgem na nossa vida diária. Em tempos de crise, a mente consciente toma consciência do problema e procura uma solução. Esta solução exibe geralmente uma abordagem racional, analítica e pragmática. Em tempos de crise, a mente inconsciente pode desencadear muitos elementos que escapam à atenção da mente consciente. Por exemplo,
Enquanto uma pessoa tenta conscientemente lidar com uma crise racionalmente, a mente inconsciente pode desencadear reações emocionais decorrentes de traumas passados ou medos reprimidos. Este tipo de reações inconscientes pode complicar o comportamento do indivíduo no momento da crise e, por vezes, levar ao surgimento de reações emocionais e irracionais, em vez de uma solução lógica. Jung utilizou esta diferença entre o consciente e o inconsciente para compreender as atitudes das pessoas em relação às crises. Enquanto a mente consciente dá geralmente reações instantâneas, rápidas e controladas, a mente inconsciente apresenta reações emocionais mais profundas, por vezes contraditórias e complexas. Isto significa que avaliar a reação de uma pessoa durante uma crise apenas através do seu comportamento consciente será insuficiente para analisar completamente. As crises permitem que a mente inconsciente venha ao de cima, permitindo que as emoções, os medos e as memórias reprimidas ressurjam. Esta situação pode, por vezes, levar o indivíduo ao desespero e fazê-lo desviar-se das soluções sugeridas pela mente consciente. Segundo Carl Jung, a diferença entre estes dois níveis de mente pode criar uma espécie de desarmonia no mundo interior do indivíduo. Em tempos de crise, enquanto a mente consciente pode procurar uma solução, a mente inconsciente pode procurar uma solução diferente e mais fundamental. Carl Jung defende que, para resolver esta desarmonia, o indivíduo deve confrontar a mente inconsciente e ultrapassar os obstáculos nesta camada da mente. Ao tentar compreender conscientemente os efeitos do inconsciente, o indivíduo pode desenvolver uma abordagem mais holística, e este processo pode ser uma oportunidade importante para o desenvolvimento pessoal e para o amadurecimento interior. As diferenças entre o consciente e o inconsciente fornecem pistas profundas sobre a forma como uma pessoa se adapta e desenvolve soluções em tempos de crise. Segundo Jung, as crises são uma oportunidade para os indivíduos equilibrarem e harmonizarem as suas mentes conscientes e inconscientes e resolverem conflitos a estes níveis mentais. Quando se lida com uma crise, a compreensão destas diferenças entre a mente consciente e a mente inconsciente proporciona uma compreensão completa de como uma pessoa lida consigo própria, com o seu ambiente e com a situação que está a viver. Jung acredita que no final deste processo, o indivíduo terá uma compreensão mais holística de si próprio, porque o equilíbrio entre o consciente e o inconsciente permite à pessoa descobrir o seu verdadeiro eu, a sua força interior e o seu potencial. Máscaras sociais e identidade real. Um dos conceitos mais profundos de Carl Jung na psicologia humana é a diferença entre máscaras sociais e identidade verdadeira. Jung defende que as máscaras sociais são um tipo de identidade criada por estruturas sociais e culturais que determinam a forma como os indivíduos aparecem ao mundo exterior. No entanto, estas máscaras estão separadas do verdadeiro eu do indivíduo, a sua identidade interior. Em tempos de crise, estas máscaras caem frequentemente e o indivíduo começa a questionar que tipo de pessoa é aos olhos de si próprio e dos outros. Jung afirma que estes processos desempenham um papel importante no surgimento do verdadeiro caráter de uma pessoa. Este conflito entre máscaras sociais e identidade verdadeira é uma pista fundamental para compreender o estado psicológico de uma pessoa e a forma como lida com as crises, especialmente em situações de estresse e depressão. As máscaras sociais são uma estrutura de proteção desenvolvida pelos indivíduos para serem aceites na sociedade, se enquadrarem e apresentarem uma determinada imagem aos outros. Segundo Jung, cada indivíduo forma uma persona durante a infância, de acordo com os valores, normas e expectativas da sociedade. Persona é o esforço de um indivíduo para desenvolver uma identidade que seja aceitável dentro da sociedade. A crise obriga muitas vezes a pessoa a fazer uma escolha perante pressões sociais, expectativas e expectativas de papel. A quebra das máscaras sociais faz com que o indivíduo confronte o seu eu interior e se familiarize
com as suas próprias fraquezas, medos e dores. Por vezes, isto pode levar a uma espécie de colapso ou reestruturação psicológica. Jung defende que as máscaras sociais escondem o verdadeiro eu do indivíduo e que essas máscaras devem ser destruídas. Ao quebrar estas máscaras, o indivíduo pode progredir para a descoberta da sua verdadeira identidade. No entanto, este processo pode ser doloroso e desafiante porque o indivíduo se depara com uma identidade incompatível com as normas sociais. O verdadeiro eu transcende a aceitação social e é moldado pela verdade interior e pela liberdade. Segundo Jung, a diferença entre máscaras sociais e identidade verdadeira desempenha um papel importante no processo de desenvolvimento pessoal de um indivíduo. Em momentos de crise, quando uma pessoa começa a questionar as suas máscaras sociais, isso leva também ao surgimento de conflitos dentro do indivíduo, desejos reprimidos e barreiras subconscientes. Esta situação reflete uma luta interna da pessoa para encontrar a sua identidade autêntica. A verdadeira identidade refere-se ao eu essencial do indivíduo que existe independentemente das pressões e normas da sociedade. Jung descreve este processo como individualização. O indivíduo embarca numa viagem interior para conhecer o seu verdadeiro eu e construir uma vida de acordo com ele, indo além das máscaras sociais e das identidades externas. Esta jornada é normalmente desafiante, pois romper com os moldes impostos pela sociedade e aceitar a sua própria identidade pode deixar o indivíduo sozinho no contexto social. A destruição das máscaras sociais e a descoberta da verdadeira identidade, segundo Jung, permitem ao indivíduo adquirir uma maior autoconsciência e maturidade espiritual. Mas isto não é algo que acontece apenas em tempos de crise. A quebra das máscaras sociais está relacionada com as dificuldades e traumas que o indivíduo encontra ao longo da vida. Os momentos de crise podem ser aqueles em que este processo se acelera e se torna mais aparente. Quando confrontado com uma crise, o indivíduo pode aperceber-se do quão temporárias e falsas são as máscaras sociais. As máscaras sociais obrigam os indivíduos a conformarem-se com as expectativas e normas externas, escondendo assim o seu eu interior. A verdadeira identidade refere-se a um sentido único e profundo de si mesmo. Os momentos de crise podem ser uma oportunidade para desencadear a queda destas máscaras e a revelação da verdadeira identidade. Este processo, embora doloroso, permite aos indivíduos conhecerem-se mais profundamente, ganharem autoconsciência e viverem uma vida mais livre. Segundo Jung, esta viagem, como parte do processo de individuação, é um dos passos mais importantes que uma pessoa pode dar em direção à maturidade espiritual. Sem expectativas sociais e necessidades internas. Nas teorias psicológicas de Carl Jung, as diferenças entre os comportamentos internos e externos são importantes, especialmente para compreender a tensão entre o papel do indivíduo na sociedade e as suas necessidades internas. Esta tensão surge do conflito entre a necessidade do indivíduo se conformar com as expectativas sociais e a satisfação das suas próprias necessidades internas. Segundo Jung, a psicologia humana tenta estabelecer um equilíbrio entre o esforço de adaptação ao mundo exterior e à sociedade, ao mesmo tempo que tenta realizar os desejos interiores, as paixões e a autoestima. Este processo manifesta-se de diferentes formas ao longo da vida do indivíduo. E em momentos de crise, este conflito torna-se mais aparente. Este conflito entre as expectativas sociais e as necessidades internas pode revelar diferenças profundas entre os papéis sociais de um indivíduo e o seu verdadeiro eu na compreensão do seu verdadeiro caráter. As expectativas sociais são os comportamentos, os valores, os papéis e as normas que a sociedade exige aos indivíduos. A sociedade inculca frequentemente nos indivíduos que devem adoptar um determinado estilo de vida, atingir um determinado nível de sucesso e atingir um determinado estatuto social. Estas expectativas são frequentemente moldadas pelo ambiente social do indivíduo, pela estrutura familiar e pelas normas culturais. As expectativas sociais são uma fonte externa e,
observável de motivação que um indivíduo tenta constantemente cumprir para ser aceite, amado e respeitado na sociedade. Segundo Jung, a verdadeira identidade de uma pessoa é moldada por estas necessidades internas e são a essência por detrás das máscaras sociais. As necessidades internas abrangem a busca do indivíduo por significado, satisfação pessoal, paz e equilíbrio espiritual. O indivíduo quer viver uma vida para além das normas sociais, alinhada com os seus desejos profundos e com o seu mundo interior. Segundo Carl Jung, a tensão entre estas necessidades internas e externas desempenha um papel importante no desenvolvimento pessoal de um indivíduo. Se um indivíduo molda constantemente a sua vida de acordo com as expectativas sociais e ignora as suas necessidades internas, isso pode levar a sofrimento psicológico, estresse e uma sensação de esgotamento. Um indivíduo que não consegue ir além dos papéis e da compreensão do sucesso impostos pela sociedade pode sentir-se alienado ao longo do tempo. Esta situação pode levar o indivíduo a ficar insatisfeito com a vida e a sentir um profundo vazio em consequência de conflitos internos. Enquanto o mundo interno tenta processar a dor, a perda e a confusão, as expectativas sociais pressionam o indivíduo a fingir que tudo está normal. Numa situação destas, o indivíduo pode encontrar uma solução temporária, enganando-se a si próprio e à sociedade, mas a longo prazo esta situação pode criar um sentimento de insatisfação espiritual e de alienação. Jung vê o conflito entre as necessidades internas e as expectativas sociais como um grande ponto de viragem no processo de desenvolvimento individual. Para resolver este conflito, a pessoa deve confrontar o seu eu interior e criar um estilo de vida alinhado com os seus próprios valores. As crises oferecem oportunidades para o indivíduo compreender as suas necessidades internas, a profundidade emocional e as verdades pessoais. Seguir em frente após uma vida moldada por pressões sociais, ouvindo a própria voz interior, é, segundo Jung, uma parte fundamental do processo de individualização. A individualização é a descoberta da verdadeira identidade e potencial de alguém através do estabelecimento de um equilíbrio entre os mundos interno e externo. Carl Jung defende que a tensão entre estas duas áreas se torna evidente quando uma pessoa enfrenta dificuldades e crises na sua vida. Enquanto a satisfação das necessidades internas permite ao indivíduo encontrar a sua saúde espiritual e a sua verdadeira identidade, as expectativas sociais visam apenas o sucesso e a aceitação externos. Para resolver o conflito entre estas duas forças, a pessoa deve voltar-se para o seu mundo interior, ir além das máscaras impostas pela sociedade e encontrar o seu verdadeiro eu. Segundo Jung, este processo constitui a pedra basilar da maturação individual e da saúde mental. Ter conflitos e comportamentos internos. Uma das análises mais profundas de Carl Jung sobre a psicologia humana é o estudo dos conflitos internos e do seu impacto no comportamento de um indivíduo. Os conflitos internos surgem da tensão que um indivíduo experimenta entre os seus pensamentos conscientes e os seus desejos e impulsos inconscientes, ou entre as expectativas sociais e os seus valores fundamentais. Segundo Jung, estes conflitos deixam marcas importantes não só na estrutura psíquica do indivíduo, mas também no seu comportamento exterior. Embora os conflitos internos moldem o desenvolvimento psicológico de uma pessoa, também podem levar a grandes mudanças nas relações sociais, na carreira e na vida pessoal. Estes conflitos desempenham um papel fundamental na compreensão do caráter e da verdadeira identidade de uma pessoa, uma vez que o comportamento de um indivíduo é geralmente um reflexo destas tensões psicológicas profundas. A base dos conflitos internos é a incompatibilidade entre os desejos do indivíduo e as normas impostas pelo mundo exterior. Embora as pessoas sejam forçadas a assumir determinados papéis e a viver numa determinada ordem para serem aceites pela sociedade, também querem continuar a sua busca pela liberdade, criatividade e significado pessoal no seu mundo interior. Os conflitos internos são um processo no qual estas emoções, pensamentos e impulsos reprimidos são expressos externamente
levando por vezes a comportamentos irracionais e descontrolados. Os conflitos internos não só criam o caos, como também podem ser uma forma de um indivíduo se descobrir a si próprio e alcançar as suas verdades interiores. Segundo Jung, a saúde psicológica de uma pessoa depende da forma como lida com esses conflitos. O indivíduo deve aceitar e confrontar os seus conflitos internos e os aspectos recalcados da sua sombra. Este confronto só é possível com consciência pessoal e profundo trabalho interior. Jung chama a este processo individuação e descreve-o como uma viagem para encontrar a verdadeira identidade de cada um, apesar das expectativas sociais, dos desejos conscientes e inconscientes e das barreiras psicológicas. Compreender como os comportamentos são moldados pelos conflitos internos fornece uma pista importante para desvendar o caráter de uma pessoa. Os conflitos internos estão, por vezes, diretamente relacionados com os comportamentos que o indivíduo reflete para o exterior. Os comportamentos são a forma mais visível de conflitos internos, e se uma pessoa consegue lidar com esses conflitos, o seu comportamento também se torna harmonioso e equilibrado. No entanto, quando os conflitos internos não são resolvidos ou são ignorados, podem tornar-se uma pressão que direciona o comportamento do indivíduo. Tais pressões, combinadas com o desejo do indivíduo de ser reconhecido e aceite no mundo exterior, podem levar à desarmonia, à incompreensão e à desconexão emocional nas relações sociais de uma pessoa. À medida que o indivíduo tenta suprimir os seus conflitos internos, pode encontrar problemas psicológicos como mais estresse, ansiedade e depressão. Segundo Jung, a aceitação dos conflitos internos por parte dos indivíduos, o confronto com esses conflitos e a tentativa de os resolver constituem os pilares do seu amadurecimento psicológico e espiritual. Este processo deixa marcas profundas não só no mundo interior do indivíduo, mas também nos comportamentos que exibe no mundo exterior. A resolução de conflitos internos é um passo fundamental para que um indivíduo descubra a sua verdadeira identidade, essência e viva uma vida mais saudável. No final deste processo, o indivíduo pode desenvolver um estilo de vida que esteja em harmonia não só com as pressões sociais, mas também com as suas próprias necessidades e desejos internos. O que pensa da relação entre estes conflitos internos e comportamentos? Como é que os conflitos entre as expectativas sociais e as necessidades internas se manifestaram na sua experiência? Quão importante acha que é resolver este tipo de conflitos para a saúde mental e o desenvolvimento pessoal de uma pessoa? Partilhe conosco os seus comentários porque a sua opinião realmente importa. Se quiser ver mais conteúdo sobre este assunto, não se esqueça de subscrever o nosso canal e de gostar dos nossos vídeos. Os seus comentários são muito valiosos para nós, por isso estamos ansiosos por ouvir de si. Já agora, o botão de subscrição no nosso canal foi ativado. É muito importante que se torne um membro Join para apoiar o nosso canal e assim podermos produzir mais conteúdo. Obrigado.